No início do mês, o grupo Universal Music retirou o catálogo de todos os seus artistas do TikTok, gerando uma grande discussão, em um momento onde é indiscutível a influência do aplicativo para o mercado fonográfico. Esse é um passo ainda mais curioso, tendo em vista que não só a Universal, mas como todas as outras gravadoras, há não muito tempo atrás, e entenda isso como apenas alguns dias antes, eram alvo de crítica de vários artistas, justamente por forçarem eles a participar da plataforma como uma maneira de mantê-los relevantes. Mas agora a pergunta que circula no ar é a indústria fonográfica que depende do TikTok ou o TikTok que depende da indústria fonográfica? O app é um sucesso pela grande quantidade de usuários ativos nele diariamente, mas esse mesmo fluxo de usuários continuaria o mesmo caso outras grandes gigantes do jogo como Sony e Warner sigam os mesmos passos da Universal? Ou até formulando melhor essa pergunta, o tempo de retenção de tela do TikTok continuará o mesmo em um momento onde, vídeo após vídeo, o usuário saiba que todos eles vão ser de pessoas falando e falando e falando, sem nenhum respiro de alguém fazendo uma dancinha, ou um edit muito legal com cenas da série do momento, ou um vídeo de humor onde apenas uma frase, uma trilha de fundo já é o suficiente para tirar aquele sorriso de identificação. Sabe aquele tipo de vídeo que você compartilha com seu amigo falando, nossa, eu sou exatamente assim. Então, muitas questões, mas antes da gente partir para elas, vamos só deixar aqui aquele lembretezinho de deixar o like aí no vídeo, porque eu sei que depois você vai esquecer, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Em sua nota oficial, a Universal Music, a maior gravadora do mundo atualmente, e que entre o selo principal e as suas subsidiárias é responsável por nomes como Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd e Rihanna, e aqui no Brasil nomes como Anitta, Jão, Ivete Sangalo e Léo Santana, e isso só para citar alguns, alegou que o motivo da decisão de retirar o seu catálogo da plataforma tinha como pontos principais a falta de compensação dos artistas, o uso de inteligência artificial dentro da rede social e pontos relacionados à segurança online dentro do app. Niki, a plataforma rebateu falando que a Universal quer colocar sua ambição acima dos interesses dos seus artistas e compositores, alegando que eles são um meio de divulgação e descoberta dos seus talentos gratuitos. Bom, uma coisa que a gente sabe é que gravadora nenhuma gosta de perder dinheiro, e uma coisa que a gente consegue perceber logo nessa primeira etapa é que sabemos que o TikTok faz diariamente bilhões e bilhões de dólares com publicidades, só que para os artistas e os responsáveis pelo gerenciamento deles, tá em uma plataforma que pode talvez gerar um viral, já é meio que o melhor dos pagamentos. É algo meio tipo, você licencia suas músicas, os nossos usuários vão fazer vídeos com essas músicas, e esses vídeos vão gerar visualizações, essas visualizações vão atrair anunciantes, a gente fica com dinheiro e para você o pagamento é invisibilidade. E sabe o que é engraçado? É que ambos estão certos dependendo do ângulo em que se olha. De Doja Cat com Say Soul, Lil Nas X com Outer Road, Lizzo com Truth Hurts, Marina Sena com Por Supuesto e João Gomes com Meu Pedaço de Pecado, são incontáveis os artistas que tiveram com o TikTok a ferramenta ideal para se fazer visto, ganhar a atenção do público e estruturar suas carreiras de uma forma consolidada para além do app. E assim, talvez se não fosse o TikTok eles poderiam ter encontrado um outro caminho? Talvez, são todos talentosos, temos certeza de que isso teria acontecido? E sem contar que esse é apenas um nicho, né? Porque quantos hits antigos de 10, 20, 30, 40, até 50 anos atrás, a gente já não viu sendo resgatado por conta de trends feitas no aplicativo. São tantos novamente que nem dá pra contar, mas só pra gente fazer um recorte, tentem imaginar de Dreams do Fleetwood Mac, a Cold Father Summer da Demi Lovato e tudo que pode ser englobado entre elas. É muita coisa. E isso, obviamente, sem contar aquelas músicas que hoje já contam com o TikTok como ferramenta de pré-divulgação. E nisso a gente pode ir de Greedy, da Tate McRae, até Unholy, de Sam Smith com Kim Petras, dentre várias outras situações que podem passar desde Anitta com Envolver até Taylor Swift com Cruel Song. Então há como negar que a plataforma tem sim os seus motivos para não arregar no primeiro grande conflito que ela precisa encarar, mas será que toda essa confiança também não tem um preço? Vamos tentar entender isso em 5 pontos. O ano era 1981, quando era lançado nos Estados Unidos a MTV, um canal de conteúdo original com a sua programação focada em videoclipes e programas relacionados ao mundo da música. A adesão do público e principalmente de adolescentes e jovens adultos foi praticamente imediata.
e não demorou muito para que ela passasse a ter uma forte influência no mercado fonográfico, ditando quais seriam os hits de cada época. Curiosamente, muitos artistas e bandas foram bem contra as imposições que as gravadoras começaram a aplicar na época, com toda essa nova demanda de que agora todo single precisava ter um clipe, tinha que fazer mais e mais performances ao vivo toda hora, além de que certos trabalhos já fossem pensados para agradar o público que consumia a MTV. Muitos se recusaram a abraçar essa nova tendência logo de início, porém, outros acabaram utilizando essa nova ferramenta como uma forma de, alavancar suas carreiras. Vale lembrar que antes dos anos 80 a produção de videoclipes não era algo tão comum assim, não era algo tão popular na verdade, já existia, mas era aquilo, quando era feito era algo de baixo orçamento e feito de qualquer jeito. E agora eu pergunto, esse cenário soa parecido com algo atualmente? Mas assim, eu acho que vale pontuar que não é que eu pense que o TikTok tenha o mesmo peso hoje que a MTV teve por décadas. Tudo bem que são momentos diferentes, gerações diferentes, tecnologias diferentes, e sem contar que certas coisas a gente só vai ter uma real noção do impacto que ela teve com um certo distanciamento de tempo. Sabe quando você olha pra trás e pensa, nossa, aquilo realmente foi algo marcante, aquilo realmente impactou mais naquela época, só parecia algo do dia a dia, sabe? Então tem isso também. Mas, por hora, o que eu consigo enxergar que o TikTok amplificou, já existia muito bem consolidado tudo antes dele. Mas, enfim, o ponto que eu quero chegar é que só colocando esses dois paralelos em perspectiva, a gente já consegue notar, né? A gente já consegue ver que o mercado da música existia antes da MTV, ela existiu durante os seus anos de ouro e continua existindo no pós. É totalmente seguro afirmar que o mercado da música vai continuar existindo mesmo que, sei lá, até o fim do ano nenhuma música mais seja permitida no TikTok, esse é um cenário hipotético, né? Mas ainda que isso aconteça, não vai interferir em tanta coisa, o que também não significa que ele não vai ter perdas. Diferente de tudo que já aconteceu, dessa vez é a própria distribuidora que está impedindo que um leque gigante de artistas sejam descobertos e consumidos em uma das principais plataformas com adesão do público atualmente. Ao contrário de um artista que não queria ter a sua música tocando na MTV nos anos 80, hoje, qualquer artista dentro do grupo Universal sequer tem a opção de escolher divulgar sua música no TikTok. A gente sabe que muitos artistas odiavam a pressão de ter que fazer algo para a plataforma por imposição da gravadora, meio que ser artista e influencer ao mesmo tempo. Por outro lado, tem muitos que amam essa dinâmica e extraíam grandes resultados dela. E um bom exemplo que a gente pode citar é a nossa própria Anitta, que em 2022 se tornou a primeira artista latina a atingir o top 1 do Spotify Global com Envolver. E como aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre esse fato, comentando toda a timeline, eu não vou aqui recapitular tudo novamente, porém, de forma prática, no ato do seu lançamento a música não teve um grande investimento da gravadora e nem muito impacto comercial, porém, meses depois, um fã foi lá e gravou com um ótimo close a parte-chave da coreografia, que viralizou no TikTok, se tornou uma febre com todo mundo fazendo o que ficou então conhecido como El Paso de Anitta. A música acabou virando um hit orgânico, top 1 no Spotify, rendeu a Anitta uma vitória no VMAs e a visibilidade para ela ser indicada ao Grammy, e o resto é história. Tudo bem que a música era da época em que ela ainda era da Warner, mas hoje ela é da Universal. E daí conseguem imaginar um universo paralelo onde nada disso teria acontecido, já que o vídeo que acendeu a faísca para que tudo isso acontecesse não ia poder ser publicado no TikTok, já que o áudio dele ia ser silenciado? É inegável, é incontestável a força que um simples app tem para movimentar tanta coisa, mas ainda assim é possível visualizar um universo sem ele. E a gente pode perceber isso muito bem com o nosso próximo exemplo. Até fevereiro do ano passado, Cruel Summer era uma das músicas favoritas dos fãs da Taylor Swift e ao mesmo tempo uma das mais injustiçadas da carreira dela. O Lover já tinha sido lançado há 4 anos, a própria Taylor já tinha lançado 3 álbuns desde então e meio que já estava todo mundo conformado. No entanto, tudo mudou quando começou a The Eras Tour e show após show, a reação dos Swifties na hora da ponte da música era um viral atrás de viral. E de pouco em pouco esses vídeos foram alcançando até mesmo quem não era fã ou até nunca tinha escutado Cruel Summer, até que em outubro do ano passado veio a notícia. Sem movimentar um dedo, a faixa havia chegado ao número 1 da Billboard. E bom, sabemos que a carreira da Taylor não depende do TikTok, mas foi uma grata surpresa o que esses vídeos fizeram para Cruel Summer. Os Swifties ficaram felizes, ela certamente também deve ter ficado muito feliz, a música tá até hoje no top 10, enfim. Mas nesse caso, a carreira da Taylor
seria menos bem sucedida se Cruel Summer não tivesse sido número 1? Vocês acham que a quantidade enorme de fãs que ela tem iria diminuir só por causa dessa música não ter voltado às paradas? Esse é um caso que ilustra muito bem esse outro lado da moeda, porque é óbvio que foi ótimo, mas as coisas teriam seguido por um outro caminho caso esse banimento tivesse começado no ano passado. E esse é um cenário que os Swifties já sabem muito bem como seria, porque até exatamente um ano atrás, era essa a realidade de Cruel Summer. E lembrando que como a Taylor é da Universal, seria exatamente isso que teria acontecido. Gente, é claro que é um sentimento muito mais complicado você tentar visualizar um cenário que você já tinha por concreto, que estava ali nas suas mãos. Mas pare e pensa quantas músicas e quantos artistas tem hoje no Spotify, no TikTok que a gente não conhece. É o tipo de coisa que realmente daí dá pra fazer um cálculo justamente para a gente não conhecer. É bem isso, se você não tem, você não vai sentir que perdeu. Se você não conhece, você não vai sentir falta. E nisso as coisas vão seguindo por um outro caminho, por outras possibilidades. Afinal, olha só, duas músicas que voltaram às paradas recentemente foram Murder on the Dance Floor e A Rhythm. Ambas, no caso, por conta de trilhas sonoras. A da Sophia Ellis Bextor por causa de Saltburn e a da Natasha Bedingfield por Todos Menos Você. O fato é, sabemos que haverá perdas pros artistas, pras gravadoras, pro público que vai deixar de conhecer, caso chegue esse momento em que mais gravadoras saem do TikTok. Mas sempre vai haver um novo caminho, uma nova possibilidade para a indústria da música continuar acontecendo. Nem que seja com outro aplicativo, onde lá todas as músicas vão estar liberadas para você fazer os seus vídeos com elas e tudo mais, e isso seja gerenciado pelas próprias gravadoras. Tipo o caso da Netflix, sabe? Que quando veio o streaming era tudo lá e hoje em dia praticamente todo canal tem a sua própria plataforma. Enfim, mas e o TikTok? Como é que fica nisso tudo? Talvez o maior erro de quem não usa o TikTok seja achar que os conteúdos criados lá hoje em dia atualmente ainda são os mesmos de 2019, só dancinha e humor duvidoso. Ainda tem isso? Ainda tem isso, mas até comparado a outras redes, é impressionante o tanto que a plataforma evoluiu em tão pouco tempo. Hoje em dia, como já foi noticiado, o TikTok substitui até o papel do Google para os usuários mais jovens. Tudo bem que tem os seus riscos nisso? Tem os seus riscos nisso. Eu fico imaginando um aluno do ensino médio fazendo um trabalho para a escola e colocando lá a fonte, TikTok. Não que necessariamente o resultado vai ser uma catástrofe, né? Mas eu acho que deu pra entender. Principalmente nesse atual momento, né? Onde a gente já percebeu que só de você falar assim, posturado e com segurança das suas palavras, parece que tudo aquilo é verdade. E não importa a groselha que ela possa estar falando. Mas enfim, o ponto é de conhecimento que há tempos já o TikTok vem se otimizando, vem se preparando para ser muito mais do que um simples app de entretenimento de vídeos curtos. Ele promove e incentiva cada vez mais vídeos longos, que gerem troca de ideias, e tudo isso aliado a um algoritmo que quanto mais você usa, mais ele entende o que é interessante pra você. Tudo bem que às vezes muda, né? Do nada muda e fica tudo meio aleatório ali na For You, mas é bem posicionado que mesmo sendo um aplicativo cuja premissa principal seja você abrir ele e ele entregar aquilo que você quer assistir, sem você precisar pensar, sem precisar clicar em nada, ainda assim ele é muito eficaz em criar comunidades e nichos. Tem o Fashion TikTok, tem o BookToker, tem os criadores de conteúdos de viagens, vlogs do dia a dia, de humor, de informação, de fofoca, enfim, tem de tudo. E olha só, voltando 10 anos atrás, lá em 2014, era o YouTube que vivia esse auge do monopólio como plataforma de entretenimento na internet. Você queria ouvir uma música? Era pra cá que você vinha. Você queria encontrar memes? Era aqui que eles eram publicados. Você queria acompanhar um criador de conteúdo? Era aqui que ele postava os vídeos dele. Um tutorial, entrevistas, humor, conteúdos educacionais, edit de fandoms. Quem que não lembra daquele clipe editado de I will die every day waiting for you. Then don't be afraid. I will not. A Thousand Years, com as cenas lá do Crepúsculo, fez a música ser um sucesso mesmo sem ela nem ter aparecido no filme, só apareceu nos créditos. E por aí vai, dicas de viagem, moda, livros, era tudo aqui. Hoje em dia você ainda pode continuar encontrando tudo aqui, mas além de plataformas como Spotify e Twitch que atende melhor certas demandas, sabe quando você abre a Netflix e fica passando horas e horas lá pensando no que vai assistir e às vezes até desiste, porque só o tempo escolhendo algo já te tirou a vontade de ver? TikTok leva muita vantagem nisso,
isso, além de que muita coisa que o pessoal aqui estica demais pra bater o tempo de monetização, propaganda no meio do vídeo e tal, lá é tudo mais direto ao ponto e com economia de tempo. Não, eu vou entrar aqui nos malefícios de tudo hoje em dia ter que precisar ser extremamente rápido, pode causar, porque aí a gente já vai pra um outro lugar. Mas toda essa mágica de como o TikTok funciona e a capacidade que ele tem de viciar um usuário grudado ali na tela, logo foi percebida pelas outras redes e não demorou muito para todo mundo querer ser um TikTok da vida. E a ironia por trás disso tudo é que o TikTok já sabia que a própria fórmula dele tinha ali um certo prazo de validade e, ao mesmo tempo em que o Instagram e o YouTube corriam para ser igual a ele, era o TikTok que já estava ali, ó, se otimizando para ser o que o Instagram, YouTube e até o Google já eram. É até doido quando a gente pensa que enquanto esses gigantes já estabilizados correram ali, ó, suaram para tentar alcançar o TikTok, para tentar derrubar o TikTok, né? E que outra hora eles até realmente conseguiram, porque quem ainda não lembra quando o Instagram varreu o Snapchat, pelo menos aqui no Brasil, né? Quando eles lançaram os stories, o próprio YouTube vencendo a batalha de quem seria a plataforma dos videoclipes na internet em cima do site da MTV, enfim, dentre tantas outras. É até doido quando a gente repara nisso tudo e percebe que foi a música quem colocou, de fato, o futuro do TikTok em debate. Quem diria, né? Isso agora é um ponto de vista meu, tanto pessoal quanto como criador de conteúdo. Mas, por mais que todas as outras redes tenham pessoas que evitem elas, tem gente que não gosta do Instagram por lá ser supostamente uma falsa idealização da realidade. Tem gente que evita o Twitter por ser a primeira camada da Deep Web da internet. Tem gente que não gosta do Facebook por ser o museu das redes sociais. Enfim, não existe uma unanimidade quanto a nenhuma delas. No entanto, em 2024 o que eu percebo é que é um número ainda maior de pessoas que se recusa a sequer ter uma conta no TikTok. Que do meu ponto de vista é bem mais delicado para o TikTok perder usuário ou tempo de tela do que para qualquer outra rede. Porque uma coisa que eu tô vendo bastante atualmente são criadores e até mesmo usuários que são fãs do TikTok, que tem o TikTok como a sua rede social favorita, que já há um tempo ele vem se preparando para ser algo tipo o que o YouTube é hoje, onde os usuários, por exemplo, onde os criadores, na verdade, por exemplo, não podem usar músicas nos seus vídeos. Eu mesmo bem sei como é isso. Só que eu penso que tá se perdendo um pequeno ponto em quem defende essa ideia, porque quem foi que falou que não tem mais música no YouTube? Tipo, eu, como criador de conteúdo, posso não poder usar um áudio de, sei lá, Greedy da Tate McRae no meu vídeo sobre a Tate McRae, mas nada impede que você abra o YouTube pra assistir o clipe ou as performances dela com essa música, sabe? E quem sabe até o meu vídeo vai ser recomendado pra você depois que você voltar na tela inicial. Quem aí que nunca colocou uma playlist no YouTube, um show completo que o artista postou no canal dele pra, sei lá, um churrasco, uma confraternização ou algo assim? Gente, isso continua do mesmo jeito. De onde foi que vocês tiraram que não tem música no YouTube? Sem contar que qualquer criador ainda tem a opção de colocar músicas nos seus vídeos. Você só não vai poder monetizar, daí todo o trabalho que você teve pra gravar, pra editar, pra roteirizar, pra fazer arte de thumbnail e tudo mais, por causa de um trecho de 10 segundos, todo esse trabalho vai pra quem criou aquela música, mas ainda assim é uma opção que você tem. Não é como tá hoje no TikTok, que dependendo da música que você utiliza no seu vídeo, ele é totalmente silenciado e daí você perdeu todo o seu trabalho. E ainda digo mais, viu? Considerando todas as grandes redes sociais que estão aí no atualmente, o TikTok é a que mais falha em ter uma conexão forte ali com a pessoa. Ela depende muito do que você vê ali no feed. E nisso, se o conteúdo que aparece ali na tela assim que você abre o aplicativo mudar, for para um mundo muito diferente, com usuários saindo, criadores deixando a plataforma, ela é a que mais sente. Porque, por exemplo, ele não é como o YouTube, que se você entra aqui e coloca um de frente com blogueirinha, que tem normalmente 1h30 de duração, você não fica ansioso para que acabe logo, para ver qual é a próxima sugestão que o YouTube vai te mostrar para assistir. Você escolheu assistir aquilo, você vai assistir até o final. Diferente do Instagram, onde além de você, a maioria dos seus amigos vão estar lá também, a sua família vai estar lá também. Tudo bem que isso às vezes é um problema para alguns, né? Mas enfim, eu acho que deu para entender. As DMs têm ali uma função muito importante, sem contar que até as publicações lá exigem uma demanda
bem menor, porque, por exemplo, o meu irmão, ele nunca falou um A nos stories. Ele nunca ligou a câmera assim pra falar um oi, bom dia. E assim como ele, eu sei que tem muita gente também que não se sente confortável em ligar uma câmera, ficar falando pra ela e publicar isso. No Twitter mesmo, o que mais tem são usuários com fotos de artistas, de animes, de jogadores de futebol e enfim, tudo menos a própria pessoa. E daí, como que uma rede que só funciona se você ligar a câmera e falar pra ela, vai atender todo mundo? O TikTok ele é muito forte entre o público de 13 a 17 anos, mas será que os conteúdos vão continuar sendo atrativos, e nesse caso não só para o público dessa faixa etária, mas como para todos os usuários no geral? Será que ele vai continuar sendo um app atrativo, caso ele se torne uma plataforma apenas e exclusivamente de criadores de conteúdo? E com um plus de ser apenas criadores de conteúdos que conseguem criar os seus conteúdos sem utilizar música. Gente, a partir de agora começou a chover, então como não tenho o que fazer, aqui eu tô escutando muito alto, mas eu não sei se tá captando tão alto assim. Mas qualquer coisa já tá aí avisado e finge aí que é mais SMR. Mas vamos continuar. Como eu já falei no início do vídeo, aqui eu não tô falando apenas de dancinha, porque uma coisa que eu percebi quando surgiu esse assunto de um TikTok sem música, muita gente comentou que, nossa, pra mim não vai fazer diferença nenhuma, porque eu mesmo já não consumo conteúdo de dancinha, mas aqui a gente precisa incluir tudo que envolve música no aplicativo para além da dancinha. E nisso eu tô falando daquela trend do CapCut com uma foto ao som de Style, aquele vídeo que você encontra de uma pessoa aleatória na rua e usa o áudio de Never Forget do The Noisettes, é só você sendo bonita fazendo uma transição ao som de Greedy, é aquele carequinha mostrando todos os samples de música que existe no mundo, é o seu artista favorito nem postando mais lá porque não vai adiantar de nada. E por mais que você ainda fale, nada disso faz diferença pra mim, nada disso vai influenciar porque sei lá, eu só abro o TikTok pra ver os conteúdos da Malu Borges, beleza, pra você realmente não vai mudar nada. Mas ainda assim, não dá pra deixar de considerar o efeito cascata que isso pode causar. Muitos usuários podem não achar mais a plataforma interessante, dependendo do quão grande for a queda do fluxo de pessoas. Muitos criadores podem desistir de manter as suas contas e, por exemplo, por mais que isso não atinja o nicho que você atua ou que você consome no TikTok, você vai notar um fluxo diferente no app. E o que vai sobrar é consumir o conteúdo de pra quem fez sentido continuar lá. Então tá bom. Dito tudo isso, seria de uma ingenuidade muito grande imaginar que uma plataforma trilhardária como essa já não saiba de tudo isso que a gente tá falando aqui e que já não tenha aí traçado 1000 possibilidades e 1000 maneiras de não só se manter relevante, como até mesmo, quem sabe, se tornar mais poderosa do que ela já é e que a gente nem sabe quais saídas são essas. No entanto, é só aguardando pra ver. Até porque tudo que a gente falou aqui é muito teórico, pois nada garante que a Warner e a Sony vão seguir os mesmos passos da Universal, ainda que seja quase uma certeza de que conversas internas sobre esse assunto já esteja circulando em cada uma delas. Também não sabemos se os banimentos vão ser tão rígidos como aqui no YouTube, que, por exemplo, se você colocar um trecho de uma música ao vivo, ele também é pego pelo Content ID, tanto pela melodia quanto pela composição. No entanto, no TikTok ainda tá rolando essa brecha. O trailer da The Eras, onde a Taylor canta Wildest Dreams, por exemplo, não foi mutado no perfil dela. Será que não vai rolar essa mãozinha pra sempre? O que muito ou pouco facilita pra muitos continuar usando música por lá. E até aproveitando esse gancho, lembra quando em 2014 a Taylor retirou todo o catálogo dela no Spotify? E isso também causou um grande alvoroço na indústria, pois ninguém sabia o que viria a partir dali. Será que mais artistas, será que artistas tão grandes quanto ela também iriam retirar suas músicas da plataforma? Que seria o melhor? Qual seria o futuro do Spotify sem esse catálogo quase universal, com todas as músicas que existem no mundo, sabe? Foram muitas questões que se levantaram na época. Foi uma batalha que sozinha, anos depois, a Taylor acabou voltando pro Spotify, assim como a Universal Music daqui a pouco também pode voltar pro TikTok. Só que a proporção e as circunstâncias dessa vez são totalmente diferentes. Até porque o máximo que a Universal e os seus artistas iriam perder não seria o consumo direto, caso fosse a situação da gravadora inteira sair do Spotify. Mas sim, como o próprio TikTok afirmou, eles vão perder visibilidade. E daí a gente pode até pegar um outro exemplo. Macetando foi o hit do carnaval esse ano. Será que a Ivete teria perdido essa por não estar no TikTok? Eu acho que não. Em contrapartida, o mercado digital evoluiu muito a ponto da gente esperar que o TikTok tenha o mesmo destino do Orkut ou do Fotolog, visto que até o Tumblr hoje em dia ainda tá de pé. Mas vai ser curioso ver quais serão os próximos passos dessa história. O que vocês pensam sobre tudo isso? Falem aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, considere apoiar o canal no link de apoiadores que está aqui na descrição, pois além de conteúdos e prêmios exclusivos, é com esse apoio que a gente pode estruturar o canal e produzir mais vídeos como esse e quem sabe até em uma frequência maior, já que atualmente é inviável terceirizar qualquer etapa de produção.
Mas qualquer coisa, não tem problema também, porque o seu like e a sua inscrição já ajudam muito também. Por hoje é isso e vamos nessa!